Quando você é obediente a seu pai, você é obediente a Deus. Agora, se você não obedece a seu pai, você não tem nada com Deus. Deus não vai olhar para você, porque Deus ele quer que você obedeça a seu pai e a sua mãe. Na terra, tem que obedecer a papai e mãe? Tem. No céu, obedeça a ele, primeiramente a ele. Sabe disso, sobre todas as coisas. E ali José ele teve uma vida muito corrida, uma vida batalhadora. E ali seus irmãos pegaram ele, venderam, jogaram ali no poço. E ali venderam ele ali para ser escravo. E ali ele foi levado ao escravo. E ali Faraó estava ali, o Potifar, que era o chefe do Faraó. Ele era o governador. E foram comprar escravo, mas ele viu José, ele se engraçou de José. Ali era Deus já colocando na mente do Potifar que comprasse aquele jovem. Aquele jovem tinha sucesso, tinha sonho. E ali ele comprou o Potifar, comprou José e levou à casa dele. E aonde José colocava a mão, tudo prosperava. Tudo prosperava, ele plantava, crescia, nascia, crescia, tudo que ele fazia prosperava. E não é diferente de nós. Se nós for ver, irmão, Deus ele dá essa oportunidade para cada um de nós. Onde nós colocar a mão, a planta das nossas mãos, a planta dos nossos pés, Deus faz prosperar. Deus abençoa, Deus cuida, Deus sabe a nossa necessidade, Deus sabe o que nós precisamos sim. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar. Ele conhece tudo que nós fazemos. Sabe, até o último fio de cabelo que nós temos lá no nosso corpo, o Senhor conhece, porque foi Ele que fez, Ele preparou. E José ele foi ali, comprado por Potifar, foi à casa de Potifar, ficou ali como escravo. Mas um certo dia, a senhora do Potifar deu em cima dele, porque era um jovem muito famoso, um jovem bonito, preparado, físico. Então era um jovem, naquele tempo era um jovem bem preparado. E ali a mulher do Potifar deu em cima dele, mas ele, como era no servo do Senhor, não pegou contra Deus. E ali, quando ele estava ali, e ali aquela mulher começou a gritar, e ali falsamente ela disse que ele tinha tocado nela. E ali o Potifar conhecia José. Ele sabia que ele era um jovem de Deus. Ele sabia que ele não tinha coragem de fazer isso. E ali ela disse: olha, pega e manda matar. Mata ele, condena ele à morte. E ali o Potifar sabia que José não tinha aquela coragem de fazer isso. E ali ele prendeu na prisão, levaram José para a prisão. Aquela prisão, ela todos os dias era pego dos homens, era bater direto, era um inferno aquela prisão. A prisão era um inferno também. Mas chegou José, e José ele começou ali a trabalhar na prisão, começou a abençoar aquelas pessoas. Chegou uma hora que a prisão estava dando lucro, porque José estava dentro da prisão. E aí ninguém apanhava mais, aquelas pessoas não batiam mais ninguém, estava dando lucro. José estava cuidando da prisão, estava sendo bem preparado. Mas ali entrou dois homens, o copeiro do rei e o padeiro. Entraram ali, subiu ali o bracelete do rei, e ali foi preso o copeiro e o padeiro. E aquele copeiro, ele era mais ou menos, agora o padeiro era uma pessoa normal. E ali eles tiveram ali um sonho, cada casa teve um sonho. Primeiro o copeiro teve um sonho, disse ali, José, olha, disse, se você sabe desse sonho, eu sonhei. E aí como é que você sonhou? Primeiramente o copeiro sonhou, teve um sonho. E ali o padeiro também teve outro. E ali o José, ele falou do sonho, o copeiro disse: olha, em 3 dias você vai estar de volta levando o cálice do Faraó.
E ali o padeiro, como tinha batido no José, ficou meio triste com ele. E ali ele disse: olha, eu não sei seu sonho, você sabe, você tem que contar seu sonho, tem que falar. Ele disse: pois é, eu vou falar. E seu sonho, em 3 dias, você vai ser enforcado. Você vai ser enforcado. E na hora que ele falou, imediatamente chegou ali Potifar, disse: olha, você vai ser enforcado. Então os 2 sonhos foram realizados ali na prisão. Mas passou 2 anos. 2 anos ali o copeiro voltou para o faraó, para levar o cálice para o faraó, e o padeiro foi morto. E ali passou 2 anos. E Deus ali, ele tinha algo na vida de José. Ele queria levantar José. José era um escravo, era uma pessoa ali, não tinha ninguém por ele, porque a família dele estava muito longe. E ali foi o faraó, Deus tocou no coração do faraó de madrugada e deu 2 sonhos. Deu o primeiro sonho a faraó, e ele ficou ali preocupado. Primeiro, 7 vacas gordas, bonitas, preparadas. E depois o segundo sonho, no mesmo sonho, 7 vacas magras. E aquelas vacas magras, ela comia as gordas. E ali, no outro dia, o faraó teve outro sonho: 7 espigas bonitas e 7 espigas mal, comia as gordas. Então ali, aquele sonho deixou o faraó preocupado. No outro dia, o faraó juntou todos os homens, todos os obreiros, eu creio, juntou todos os obreiros e trouxe à frente e disse: olha, os adivinhadores vão ter que adivinhar. Aqueles que sabem alguma coisa têm que falar, têm que decidir esse sonho. Mas a palavra de Deus diz que aquele sonho era de Deus. Aquele sonho ninguém poderia decidir aquele sonho. Só quem poderia falar aquele sonho era José. Porque aquele sonho era para levantar José. E ali nenhum pode falar o sonho do faraó. E ali o faraó disse: olha, já que você não serve para nada, eu vou mandar matar vocês tudinho. E ali, disse: olha. E ali o Potifar falou para o copeiro, disse: olha, lembra do José, aquele da prisão, que falou do teu sonho. E ele disse: eu não posso fazer isso, porque é na frente do faraó. Naquele tempo, irmão, você nem podia olhar para o faraó. Você tinha que chegar para ele com a cabeça baixa para poder chegar ao faraó, porque as pessoas pensavam que ia queimar a sua visão. Era pensamento. E aí, ali veio o faraó, e ali o copeiro pediu permissão ao faraó e falou no ouvido dele. E aí o faraó disse: olha, se ninguém vê você falando, fala. E aí ele falou de José, e ali ele seria sonho. E ali ele disse: olha, então traga esse homem, esse jovem. E aí trouxeram José à presença do faraó. E ali, quando ele chegou, o faraó perguntou para José, ele disse: olha, primeiro sonho, ele contou das vacas gordas, da vaca magra. E aí contou para José. E aí José disse: faraó, teve um segundo sonho. E ali o faraó olhou para Potifar, olhou para os obreiros dele ali. Aí ele: olha, faraó, ninguém contou nada a ele não, ninguém nem falou nada para ele. E aí o faraó disse: teve um segundo sonho: 7 espigas bonitas e 7 espigas mal, comia as bonitas. Então ela devorava as espigas boas. E ali ele disse: olha, você pode falar desse sonho? Ele disse: eu não, mas o Deus que eu sigo pode. Deus que eu sigo vai falar. Aí ele disse: olha, não fala desse Deus, que aqui eu sou Deus. E ali ele ficou para lá e disse: olha, leva ele para a prisão de novo. E levaram o José. Mas à noite Deus foi lá de novo e deu o mesmo sonho para o faraó. E ali aquela moça que estava ali junto com a esposa do faraó, ela disse: olha,
Olha bem assim, olha, diga a ele que aquele homem ele enfrentou a morte. Ele enfrentou a morte. Você acha que vai mentir? Ele não está mentindo. E ali o faraó teve aquele sonho, correu para lá. E ali no outro dia bem cedo levaram José perante ali o faraó. E disse: você mudou alguma coisa? Vai mudar alguma coisa no sonho? Ele disse: não senhor, o sonho é esse mesmo. E ele disse: o que nós vamos poder fazer sobre esse sonho? Qual é esse sonho? E aí José olhou para ele e disse: olha, meu senhor, o Deus que eu sirvo está dizendo aqui que vai ser 7 anos de bonança, 7 anos de bonança, de muitas riquezas, e 7 anos de penúria, 7 anos de fome nesse lugar. E aí o faraó disse: mas não pode, meu irmão Lula, meu irmão Sol não falou comigo, como é que fala com escravo? Mas ele era escravo, mas ele era do Senhor. O faraó era rei, mas era do mundo. Então se ia falar com ele, era só que fosse do mundo. Mas aí chegou ali, o faraó olhou para ele e disse: olha, juntou todo mundo e disse: olha, como é que eu posso fazer? O que você fala que nós fazer aí? E aí José disse: olha, meu senhor, tem que fazer o seguinte: nos 7 anos de riqueza, de cada pessoa que planta, de 10% guardar 10%. E o faraó disse: não pode, como é que pode guardar todas essas coisas? Sim, tem que guardar, para que no ano, 7 anos de penúria, poder sustentar o Egito, e quem vier para comer, isso é comigo. E ali o faraó rodou para um lado, rodou para o outro, e o outro disse: olha, você está escolhido nisso. E aí olhou para Potifar: você também. Potifar olhou, e aí ele disse: mas eu tenho um nome aqui melhor. Não tem um nome aqui melhor do que esse nome. Você, a partir de hoje, passou o anel do faraó para ele, disse: a partir de hoje, ninguém sai do Egito, ninguém se levanta do Egito, se não passar por você. Eu sou um pouco acima de você, só existe você, eu e você. Acima de você, abaixo de mim é você. Então você é quem manda em tudo aí. Você é o governador geral. Você imagina, irmão, acaba de ser um escravo. Olha o que é que Deus faz. Acaba de escravo, de repente ser um governador. Sabe, realmente tudo é para o Senhor, tudo é dele. E Deus faz isso. Sabe, Deus faz um presidiário, um pastor. Deus faz um simples mecânico, um pastor. Deus levanta uma pessoa lá no mendigo de rua, jogado ali, passando fome, levanta, dá um banho de misericórdia e bota ele para pregar a palavra dele. Então, tudo para Deus. Nossos problemas, eu estou com um problema grande, mas grande é o nosso Deus. Seu problema para Deus é pouco. Nada que Deus não possa fazer. Todo o seu problema, eu estou com um problema assim, não tem quem resolva. Mas o Deus que nós servemos é um Deus de problema, é um Deus que gosta de resolver problema. Se você tem um problema, bota na mão do Senhor. Eu creio porque eu sou testemunho disso. Eu tenho testemunho disso, a minha família tem testemunho disso. De problemas tão grandes, Deus vai lá e abençoar, Deus cuidar. Sabe, vai entregar na mão do Senhor e cuidar. E ali, ele escolheu Faraó escolheu José como governador. E ali, de repente, o Faraó já deu uma esposa para ele, aquela moça que estava ali com a filha do Faraó, a esposa do Faraó, já passou a ser esposa. E ali ele disse: olha, e você vai ser sua esposa, essa daqui. E aí ele saiu com aquela moça. E ali José começou ali a trabalhar, casou-se com aquela moça, e ali ele começou a trabalhar. 7 anos de riqueza, 7 anos de muita abundância. E ali ele começou a juntar 10% de cada pessoa. E ali ele juntou muitos.
Sabe, ele juntou muita comida, muita comida. Mas com 7 anos, irmão, nasceu o primeiro filho dele. E nasceu o segundo filho de José. E ali começou, 7 anos, começou o ano de fome. Começou a fome, muita fome ali no Egito, todo lugar, os hebreus, toda aquela classe, começaram a morrer de fome, começaram a passar fome. O povo de Deus, sim, o povo de Deus começou a passar fome. Mas por que o povo de Deus ia passando fome? Para se cumprir as escrituras, para se cumprir o sonho, para que o sonho fosse cumprido. Ali o povo de Deus, Jacó, seus 10 filhos, 11 filhos, passando fome. E ali foi até o faraó, foi até ali, ele ouviu que tinha alguém no Egito que estava vendendo comida, tinha bonança. E ali eles foram comprar comida. E ali eles não sabiam que era José, era o próprio irmão que estava ali como governador. E ele não sabia que aquelas escrituras, aquele sonho ia se cumprir, porque eles se deleitaram, os molhos deles se deleitaram perante a José. E ali eles iam que se curvar perante a José. E José via quando ele chegava, ia se curvar perante a José. E o sonho estava se cumprindo. Então muitas vezes, irmão, o nosso sonho, ele só não se cumpre se você não crê. Mas eu tenho sonho, minha família tem sonho, sabe? O Marco tem sonho, o Mauri, Fernando, nosso tocador ali também, Biel, o sonho dele já está se realizando, sabe? Então nosso sonho, se nós colocar na mão do Senhor, é realizado todo momento. Quantas vezes nós não realizamos o sonho porque nós não damos crédito à palavra do Senhor? Muitas vezes a gente diz, eu sou crente, eu busco a Deus, eu oro, eu louvo ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu clamo ao Senhor, mas a palavra de Deus diz que nós ainda temos uma dúvidazinha na cabeça. Nós ainda temos uma dúvidazinha e a palavra de Deus diz que a nossa dúvida, não acontece um milagre na nossa vida. Não acontece. Muitas vezes Deus até permite um milagre, Deus até permite abençoar pessoas, mas a nossa dúvida, ela não faz que o nosso sonho se cumpra, porque nós estamos em dúvida. A dúvida mata a nossa fé. Se nós entendemos que nós temos que crer no Senhor e colocar na mão do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, está nas tuas mãos. Não, eu garanto a você, porque eu sou um testemunho disso. Se você entregar na mão do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, está nas tuas mãos, pode ficar tranquilo, irmão, tranquilo, porque o Senhor cuida, o Senhor realiza os teus sonhos. Os teus sonhos são se realizados pelo Senhor. Sabe, muitas vezes a gente sonha tanta coisa grande, mas não crê. A gente sonha em um carro novo, a gente não crê. Quem sou eu para comprar um carro novo? A gente não crê. A gente tem uma casa, sabe, uma casa bonita, bem arrumada, a gente diz, eu vou comprar. Mas como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Aí Deus diz, filho, eu sou o dono do ouro da prata. Olha para mim, crê que eu posso fazer um milagre na tua vida. Sabe? É Deus, irmão. Sabe, é Deus na nossa vida. Deus é muito maravilhoso, sabe? Nós tínhamos um sonho aqui na Vila Fábio de realizar um sonho, comprar um terreno para a igreja. Esse era um sonho, mas eu orava de madrugada e dizia, Senhor, como é que eu vou comprar, Senhor? Só se eu vender a minha casa. E aí o Senhor disse, não, filho, eu sou o dono da igreja. A igreja não é tua, tu só está lá só como dirigente. Sonho. E aí eu comecei a sonhar. E um certo dia Deus preparou. Deus foi lá e preparou um dinheiro que eu não tinha. Um dinheiro que entrava no terreno que eu não tinha. Mas Deus foi lá e disse, olha filho, eu vou abençoar. E Deus abençoou. Então, irmão, se a gente crê, Deus ele realiza sonho. Sonho de quê? Sonho de carro, de casa,
Nós não pregamos aqui que Deus vai te dar uma casa, não. Nós não pregamos aqui que Deus vai te dar um carro novo, não. Porque eu estou mentindo se eu falar isso. Se eu falar para os irmãos, dizer, irmão, Deus está mandando dizer que vai te dar um carro novo. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo, irmão. Se Deus quiser dar a você e a eu, a qualquer um aqui, Deus abençoa. Deus cuida de nós. Nós vivemos para isso, buscamos, clamando a Ele, louvando o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E aí Ele nos abençoa, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E aqui Ele não tem esse dizer, não, mas se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Então José foi um abençoado. José, ele saiu do escravo, ele era escravo e de repente passou a ser governador. Sabe, Deus ele pode levantar um de nós, pode abençoar, pode. Quem era o irmão Luiz? Quem era Luiz? Não sei ninguém. Quem era o Maurício, irmão Cis? Quem era o irmão Cis? Hoje Deus tem abençoado. Deus está cuidando dele, da esposa, do filho. Deus tem abençoado. Mas foi o homem? Não. O homem não poderia fazer nada por você, mas o Deus que você segue, Ele pode fazer algo por você, por qualquer um daqui. Ele pode nos abençoar. Então, se nós entender que Deus, se nós colocar tudo em primeiro lugar, tudo que vocês vão fazer, colocar na mão do Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer o milagre acontecer e você não vai entender, porque Ele não vai deixar você entender. É de repente, o milagre ele vem de repente. Então você pensa que não, você vai receber um milagre. E aí você vai dizer, Senhor, eu não esperava tudo isso aqui não, Senhor. Aí o Senhor disse, filho, eu sou o dono da prata. E aí, irmão, se nós entender, sonhador, sonhos frustrados, quando sonho a ser frustrado, porque muitas vezes você tem um sonho, e você muitas vezes, nós abrimos a boca, você tem um sonho, e você compartilha com a pessoa que não tem a intimidade com Deus, e aí você talvez ia realizar seu sonho, mas você compartilhou com pessoas que não tem nada a ver com sua fé, e aí aquela pessoa ela vai estar orando ao contrário para você, ela está fazendo algo ao contrário para que você não consiga. Não, e se você conseguir, ela vai dizer, como é que você conseguiu? Ela vai conversar com você, vai querer que você explique para ela como você conseguiu. Então, o sonho de Deus, ele é realizado, mas a gente tem que entender quando você sonhar, ore ao Senhor, entregue o seu sonho ao Senhor. Sabe, se é um filho, pode contar para o pai, para a mãe, pode, porque pai e mãe jamais vai pensar mal para você, jamais ele vai orar ao contrário. Mas tem pessoas que você não pode abrir sua boca, porque se você abrir, aquela pessoa ela vai, se o sonho vier para você, ela vai querer entender, querer que você explique para ela como é que você fez para receber aquela bênção. E Deus, Ele não se explica. As coisas de Deus não tem explicação. Deus é um Deus de bonança, é um Deus que sabe do olho da prata, é um Deus que cuida, um Deus que abençoa, um Deus que faz milagre, um Deus que, sabe, Ele toca no nosso coração todos os dias, pela manhã. Nós somos um milagre. Ao nós levantar da nossa cama, nós somos um milagre. Ao nós se levantar, somos um milagre. Porque Deus tem mais um dia de provisão, mais um dia de arrependimento, para que nós se arrependamos do nosso pecado. Ao deitar, ore ao Senhor. Ao você deitar, ore ao Senhor. Entrega a sua mão, entrega todos os seus problemas na mão do Senhor. Porque amanhã nem cedo, se for da vontade do Senhor, nós vamos levantar. Mas se não for, irmão, nós não vamos levantar. Por quê? Porque o dia da manhã pertence ao Senhor. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos se canta, amanhã nós não sabemos se levanta, não se canta. Mas temos que agradecer pelo dia, pela paz, pela saúde, pelo almoço, pela janta, pelo café da manhã. Temos que agradecer, irmão, por tudo, pelo copo d'água desse. Temos que agradecer ao Senhor, porque
na nossa vida Ele está fazendo milagre. Muitas vezes nós não vemos quanto livramento o Senhor nos dá a nós, andando por aí, quanto livramento, e muitas vezes nós nem vemos o livramento de Deus já está nos livrando, porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso, por essa